Graça e paz, amados, bom dia. Iniciando aqui a sexta-feira e fechando a semana deste devocional. Sexta-feira já iniciando o fim de semana, a qual desejo a cada um de vocês um abençoado fim de semana, atentos aos retos e justos caminhos do Senhor, atentos ao que está escrito, respondendo em cada situação, seja ela dentro do teu ambiente familiar, seja ela dentro do seu confronto com a sociedade, que você tenha o posicionamento e responda o que está escrito. Responda no sentido de viver decentemente nos caminhos do Senhor, com as suas obrigações, tendo respeito, cuidado e zelo no Senhor. Eu digo isso para vocês, mas o primeiro aqui a receber sou eu, meus irmãos. A palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, ou seja, ela vai cortar dos dois lados. Então, quando eu expresso aqui a palavra do Senhor, o primeiro a receber, o primeiro a interiorizar e buscar a configuração do meu software para viver o que a palavra me ensina, realmente sou eu. Mas estou aqui a serviço do Senhor, a serviço de todos os irmãos, na condição de servidão, levando a palavra do Senhor, porque eu disse ao Senhor: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Então, estou aqui para levar uma palavra para vocês que está em Hebreus, capítulo 12, no verso 14. Hebreus é um livro que ninguém sabe quem escreveu. Vocês já ouviram eu dizer que Paulo escreveu 13 cartas, no mínimo 13 cartas, porque esta de Hebreus pode ter sido ele, pode ter sido Lucas, pode ter sido muitos outros, eu não tenho a visão de outros, mas esses dois supostamente pode ter sido eles ou eles juntos, não sabemos. Mas a palavra diz aqui uma forma de exortação à paz e à pureza. Essa paz que excede todo entendimento, essa pureza de espírito que Cristo vivendo em mim e em vocês, nós podemos ter essa transformação, ter essa pureza. E a palavra diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 14. E aqui, sequencialmente, já vou dizendo: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, o verso-chave é esse: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar para que o Senhor fale ainda mais conosco nessa manhã. Eterno Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu texto, aqui está a tua palavra. Me ensina, assim como Ezequiel, buscar águas mais profundas, a compreensão mais profunda deste texto, para que a água comece a bater no meu joelho, depois nos meus lombos, depois eu possa submergir, Senhor, para que eu vá para outro lado do ribeiro, eu e meus irmãos,
possamos ir juntos para o outro lado do ribeiro, cujas árvores plantadas, as folhas não murcham e os frutos sempre vão dar no devido tempo. E hoje é tempo, Senhor, hoje 3 de julho de 2026, para que eu e os meus irmãos possamos avançar nessa paz e nessa pureza que o Senhor nos ensina aqui nesta tua rica, abençoada e esse tesouro do céu, que é a tua palavra aqui na terra, em nós vasos de barros, mas que o Senhor seja o oleiro, mesmo sendo barro, que o Senhor possa criar tanto a mim quanto os meus irmãos que estão recebendo essa palavra nessa manhã, uma estrutura neste barro que possa suportar esse tesouro e venha essa paz e essa pureza a mim e os meus irmãos. Em nome de Jesus eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vou trazer aqui 2 paralelos. Um do próprio Jesus, que nos ensina aqui em Mateus 5, no verso 8. Ali, no Sermão do Monte da Bem-aventurança. Então, bem-aventurados, ou seja, felizes serão os limpos de coração, porque verão a Deus. Como no verso-chave, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, felizes estes limpos de coração. Então já começa o caminho aqui, ser limpo de coração. Assim como na sequência aqui vai dizer, sendo a gente ser atentos, porque diligentemente atentos, porque ninguém seja faltoso, que a gente não fale, separando-se da graça de Deus, para a gente não ser faltoso, nos separar da graça de Deus, dos favores imerecidos de Deus para conosco. Nem haja nenhuma raiz de amargura. Raízes de amargura, meus irmãos. Olha, mágoas, ressentimentos, rancores. Esta raiz de amargura, ela vai te perturbar. Ela vai, por meio dela, você vai contaminar, ser contaminado e contaminar a muitos. E vai haver impureza e ser profanos, porque você vai ser mundano, profano, significa a pessoa mundana. Se você tiver raízes de amargura, mágoas, ressentimentos, rancores, você vai se comportar como contaminados e contaminar este mundo, e você vai ser um impuro e um mundano. É esta palavra que o Senhor nos traz nessa manhã para obtermos paz e pureza. Irmãos, sem mágoa, sem ressentimento, sem rancores, a palavra está dizendo que você que tem isso, aqui está afirmando raízes de amargura, que nada mais é do que, no mínimo, esses 3 pontos: mágoa, ressentimento, rancores, falta de perdão. E isso não quer dizer que, já levando ao verso 17, não quer dizer que a pessoa que chora, que desce lágrimas, ela é arrependida. Porque, olha bem, no desenvolver dessa palavra, Esaú vendeu a sua primogenitura e lá no final, ele com lágrimas, ele chorou, mas o Senhor não viu arrependimento. E aqui diz também que, pois sabeis também que posteriormente, olha bem, querendo herdar a bênção, no caso, Esaú, exemplo de Esaú. Mas se você tiver
raízes de amarguras, que são essas, no mínimo, esses 3 pontos: mágoa, ressentimentos, rancores. Se você deixar isso brotar, vai te perturbar, você vai ser contaminado e vai contaminar, você vai ser impuro e você vai ser mundano, e mesmo assim, posteriormente, se você quiser qualquer bênção, ou como Esaú aqui queria voltar à bênção da sua primogenitura, mas Deus não achou arrependimento. Tudo bem que o processo de Esaú e meu Deus, Esaú e Jacó, né? Isso, Esaú e Jacó, os irmãos, né? Ele ali no caso, ele já era uma profecia. Isso não ia mudar, os planos de Deus não ia mudar, mas a palavra nos ensina que ele não teve arrependimento mesmo com lágrimas. Então, o seu choro não vai mudar em nada. O que vai valer é o teu coração, se você brota essa raiz de amargura. Então, às vezes, você está esperando uma bênção do Senhor e você não está obtendo. Por quê? Porque você tem raiz de amargura, está brotado no teu coração. Você está uma pessoa perturbada, você está uma pessoa contaminada e está contaminando a muitos com a sua impureza e também sendo mundano ou mundana. Isso é que a palavra diz aqui em Hebreus. Hebreus, como eu já falei outras vezes, significa no original grego aqueles, ou no hebraico lá de trás, aqueles que atravessa o caminho. E atravessar o caminho, assim como eu mencionei ontem sobre Nabucodonosor, um rei que foi comer capim. E eu e você não somos animais para comer capim. Nós somos seres humanos, alma vivente, e na nossa alma não vai ter a amargura. Nós vamos ser livres, nós vamos estar na posição de filho do Deus Altíssimo, que Ele vai fazer a gente deitar em verdes pastos, vai nos guiar mansamente a águas tranquilas, vai refrigerar a nossa alma. Salmos 23, eu citei. Então, é isso que a palavra nos ensina, mas também o salmista, no Salmo 34, no verso 14, também vai nos ensinar aqui, que era o próprio rei Davi: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Para alcançarmos a paz, para empenharmos, é você praticar o bem e afastar-se e apartar-se do mal. Por isso, a palavra aqui em Hebreus, naqueles que atravessam o caminho, naqueles que vão ter a, a vida aprovada, sem amargura, sendo arrependido onde precisa, vamos seguindo a paz em santificação. E eu quero fechar esta palavra só lembrando de uma passagem que eu sou impactado depois que eu entendi um pouco mais dela, que foi ali na tentação de Satanás ao próprio Jesus. Ali em Mateus 4, a palavra nos ensina que em 40 dias o Senhor jejuou, o Senhor orou, e ele foi levado ao monte, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu e vocês estamos sendo tentados a todo momento,
aqui nessa terra. Só que, irmãos, temos que entender que a vida não é como a, a Bíblia Sagrada, no caso. Mateus 4, por exemplo. Aqui não é um livro de história para que eu e vocês lemos aqui de alguma forma, ou que vocês estão ouvindo agora, e fala assim: eita, foi uma passagem com Jesus. Irmãos, está acontecendo conosco aqui no século 21, só que de forma diferente. Satanás está me tentando, Satanás está te tentando a todo momento. E aqui, a primeira vez que tentou Jesus, olha bem o que ele disse. Olha, então o tentador aproximou-se dele, se és filho de Deus, e ele ali com fome, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Eu e vocês, às vezes, respondemos assim: olha, está escrito tal coisa. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, quando respondeu a primeira vez para Satanás, ele respondeu o versículo bíblico, mas ele afirmou para mim e para vocês, para que a gente tenha ordem e decência, que a gente não viva as impurezas e não seja profano, não seja mundano, que não é só aquele versículo, olha, não só de pão viverá o homem. Mas Jesus disse mais de toda a palavra de Deus. Na verdade, meus irmãos, eu e vocês temos um mau hábito, às vezes, de, quando vai responder alguma coisa nas nossas ações, nas nossas decisões, a gente vai só em um versículo bíblico. Mas a gente tem que entender que é de toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus, porque às vezes a gente tem que se posicionar de uma forma, mas tem que acrescentar outras formas, outras respostas, outros versículos, porque às vezes temos que amar e praticar a misericórdia, tirar a raiz de amargura do nosso coração, que não é só um verso ali que a gente vai responder, porque o diabo sabe. Olha aqui como o diabo sabe. Olha, aí mais uma vez colocou no pináculo do templo, ele disse: se és filho de Deus, atira abaixo, porque está escrito. O diabo já citou ali para Jesus, e o diabo está citando versículos bíblicos na minha e na tua vida, na hora da adversidade, na hora da tribulação, na hora que precisamos nos posicionar e às vezes a gente está falhando. E o diabo disse: olha, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E Jesus respondeu. Aí, e Satanás ainda continuou: eles te sustentarão nas mãos, se joga daqui nesse abismo. Eles se sustentarão nas mãos e não tropeçará em alguma pedra. E Jesus sabiamente nos ensina para que eu e vocês também respondamos a Satanás quando ele nos tenta desta forma. Jesus então respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E diabo mais uma vez tentou Jesus, mas já adiantando aqui, que no final, aqui no verso 11 de Mateus 4, que eu e vocês nos comportemos como Jesus, e assim, no final, o Senhor faça como fez aqui neste ponto, neste ensinamento. Com isto, eu espero em Cristo, meus irmãos, que com isto, quando você se posiciona respondendo toda a palavra que procede da boca de Deus, com isso Satanás saia da sua vida, o diabo te deixe. E o que aconteceu? E eis que vieram anjos e os serviram. Então, que os anjos do Senhor, que o Senhor, através dessa paz que você entendeu aqui sobre Hebreus,
que você fique cada dia na posição de santificação, que tire as amarguras do teu coração e que você tenha esses anjos servindo a sua vida, a sua família, as suas finanças, o teu ministério e tudo que é seu, a tua saúde, a tua descendência. Que os anjos te sirvam, porque você se posicionou, porque você entendeu que você precisa buscar essa paz e essa pureza, e não ser mundano, e ser um homem e uma mulher espiritual. Glória! Fiquem em paz, um bom fim de semana a todos, e glória a Deus por esta rica e abençoada palavra. Abraço.